abrirem suas Bíblias em Êxodo, mesmo os amados irmãos sentados, abram as suas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 17, amados. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Amém. Amém? A palavra de Deus nos diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Entrarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém, amados? Muito importante nós atentarmos para essa história, este acontecimento. Podemos ver que os amalequitas, incessantemente, estavam sempre guerreando contra Israel. E nós vimos aqui, queridos, esse acontecimento, de que quando eles começaram a guerrear, Deus deu estratégia a Moisés, para Moisés levantar as mãos. E enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, os israelitas ganhavam, prevaleciam, conquistavam. Porém, quando as mãos de Moisés, pelo fato de se cansarem, de serem pesadas, os amalequitas eram quem predominava. E bem sabemos, meus queridos, que em momento algum nós vimos aqui as mãos de Moisés operando milagres, nem palpável, nem exteriormente, nem visível. O que significa é que Deus lhe dando entendimento, na verdade bem sabemos que ali estavam aqueles 3 homens, com certeza orando, apresentando aquela situação a Deus e reconhecendo que pelo fato dos amalequitas serem numerosos, eles não conseguiriam vencê-los se eles não estivessem entendendo que era somente dos céus que viria a vitória para o povo de Deus. Então as mãos de Moisés, apontadas para os céus, era uma forma de reconhecimento que era de Deus, que a vitória estava vindo, e assim era o que estava acontecendo.
Interessante, queridos, era a visão daqueles companheiros de Moisés. Se vocês olharem, nós vamos ver que eles estavam atentos à situação. Eles estavam percebendo algo diferente. É importante nós até mesmo já aplicarmos essa lição desse primeiro tópico, que primeiro nós vamos ver aquele povo lutando e 3 pessoas que não estavam lá, mas estavam intercedendo e estavam apresentando aquele que pode dar vitória. As mãos de Moisés levantadas, sinônimo de total dependência daquele que pode todas as coisas. Interessante era que ele reconheceu, nós podemos ver que tanto Moisés, e Arão, eles perceberam uma coisa diferente. É que quando as mãos de Moisés desfaleciam, os israelitas começavam a perder na batalha. E eles simplesmente fizeram o quê? Colocaram pedras debaixo ali e sustentaram-se nas mãos de Moisés, ou ergueram as mãos de Moisés para que elas não desfalecessem. Talvez seja até simples, mas quando nós olhamos o tamanho da riqueza, da cooperação, de quem tem uma visão de cristão que está perto, que está de mãos dadas, no mesmo intuito, na batalha, seja essa qual for, e não deixar o seu companheiro sozinho. Então, amados, nesse primeiro ponto, o que aprendemos sobre as mãos levantadas de Moisés é que simplesmente as mãos de Moisés levantadas apontavam para os céus, aonde somente de Deus veria o socorro. O salmista Davi já disse isso, né, queridos? Elevo os meus olhos para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Podemos também ver aqui confiança em Moisés diante de Deus, aonde ele apontava para os céus, e enquanto as suas mãos estavam levantadas, simplesmente ele continuava confiando que o Senhor iria responder suas orações. Porque as mãos de Moisés desfaleciam? Pelo fato de Moisés ser humano, pelo fato das mãos de Moisés cansarem. Nós podemos ver isso lá em Hebreu, o escritor diz no capítulo 12, no versículo 1, tornai a levantar as vossas mãos cansadas. E no que nós falemos, queridos, não são as nossas mãos que elas vão trazer nenhum resultado, mas é uma indicação de uma certeza de que, olhando para os céus, levantando as mãos para os céus, estamos crendo que o Senhor não nos deixará só em nenhuma batalha das nossas vidas. Queria que você, que está lá nos últimos bancos, entendesse isso também. É possível que nós, que você, nesse momento, ou eu, passemos por alguns momentos de batalha. Mas no segundo tópico, amados, nós vamos ver que havia companheirismo. E eu queria te convidar para que você entendesse a necessidade de uma oração coletiva da igreja. E quando você olha para essa passagem, aqueles homens ajudando Moisés, significava uma união, significava um companheirismo, significava sinceridade, significava lealdade, significava que o intuito de um era o dos outros, não estavam ali simplesmente dizendo: Moisés, tu és o líder, te vira, não vou ficar sustentando tuas mãos, não. Quem é companheiro está ao lado, mesmo distante, porque nós podemos olhar também pelo lado simbólico, pelo lado espiritual, que o pastor Velez, que os pastores que aqui estão, enfrentam suas guerras em suas congregações, as famílias enfrentam as suas guerras, e às vezes, meus queridos, em momentos as mãos cansam.
Em momentos, as mãos desfalecem, mas enquanto isso, tem alguém dizendo: você não está só nessa batalha. Eu estou do lado de cá também, te ajudando, segurando as tuas mãos, dizendo: vamos em frente. O Deus que deu vitória a Israel é o mesmo Deus que dará vitória à tua família, ao teu trabalho, aonde você congrega, aonde você está. Ei, não desista. Continua sendo essa pessoa incansável no Senhor, porque de nós mesmos não temos força para continuar sendo incansável, mas com o Senhor nas nossas vidas, com o Senhor nos nossos projetos, com o Senhor nos nossos propósitos, tudo vai dar certo. Ficamos olhando, amados, para o companheirismo daqueles homens. E quando olhamos também Atos, no capítulo 5, no capítulo 12, versículo 5 até o 12, nós vamos ver um episódio onde Pedro foi uma das pessoas que foi preso, e bem guardado, mas enquanto Pedro estava preso, a Bíblia nos diz que a igreja fazia oração contínua por Pedro. Mesmo Pedro estando um pouco ausente deles, mas eles se reuniram em família e estavam apresentando a Deus aquela causa. A importância de uma igreja que intercede pelo seu líder, a intenção de uma igreja que apresenta a vida do pastor André, a vida do pastor Moisés, aqui na nossa sede, a vida dos obreiros lá no campo. Da mesma maneira, nós obreiros estamos também apresentando as vidas de cada membro dessa igreja. É uma necessidade nossa e uma obrigação como servos de Deus, de estarmos cooperando, dizendo: conte comigo, não vou deixar você sozinho nessa batalha. E eu sou grato, porque sei e sabemos nós que tem gente intercedendo, apresentando o Cariri, apresentando o Curumataú, apresentando a Grécia, apresentando o Brejo, apresentando a todas as regiões aonde tem um campo. Eu sei que tem membros e congregados aqui dizendo: Senhor, vai ali e cuida do teu povo. Amém, amados? Então nós vimos Pedro preso e a igreja orando e Deus respondendo. A Bíblia nos diz que a oração de um justo, lá em Tiago, pode muito em seus efeitos. Então, por que desistir de uma guerra, mesmo sendo maior o número dos adversários, os gigantes, que se levantam todos os dias? Quando pensa que não, vem uma guerra, quando aquela guerra passa, vem outra guerra. Mas até aqui, o Senhor não te deixou só. O salmista Davi deixou isso bem claro: fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado. Que bom sabermos que Deus não nos desampara. Que bom sabermos que essa obra continua de pé. Que bom sabermos que Deus está trabalhando. Que bom sabermos que Deus já deu tantos livramentos, tantas respostas por causa da oração da sua igreja. Quando fazemos uma oração, amados, sincera. Olhamos lá para o capítulo 7, o versículo 14 de 2 Crônicas. Quando Salomão termina o templo, quando Salomão termina a casa real, quando Salomão ele consegue fazer tudo, Salomão ora. E Deus atende a oração de Salomão. E Deus aparece à noite a Salomão. Diz: Salomão, as tuas orações foram ouvidas. Sabe o que é que Deus diz a Salomão? Se eu mandar que os gafanhotos, se eu ordenar que a peste venha, se eu fizer com que cesse tudo, até mesmo aconteça mais coisas, aí Deus está dizendo assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a sua oração, eu perdoarei os seus pecados,
e eu sararei a sua terra. E agora os meus olhos, aleluia, está aberto às orações feitas nesse lugar. O Senhor está pronto a responder às nossas orações. Primeiro, uma das coisas que Deus fala é sobre humilhação. O que é isso? Nós reconhecermos que precisamos de Deus o dia inteiro e que sem Ele não poderemos vencer nenhuma batalha, seja ela pequena como for, mas com a presença de Deus, seja a batalha maior que for, o Senhor está dizendo que nos responderá. Primeiro passo, humilhação. Reconhecendo que somos frágeis, somos pecadores, mas o Senhor é bom, o Senhor é grande. Nós não podemos só, mas o Senhor pode. Nós não sabemos, o Senhor sabe. Então, como é bom contarmos com Deus. Como é bom estarmos levando a sério a nossa oração. Não apenas uma oração, amados, rotineira, aquela oração rápida, de agradecimento pelo pão, de agradecimento pelo dia, de agradecimento pela noite, mas aquela oração que nos leva ao trono da graça, aquela oração que comove a nossa alma, aquela oração que gera uma experiência maior com Deus, aquela oração que faz com que entendamos a altura, profundidade, largura, comprimento, conhecimento de Cristo, como foi citado, e a plenitude de Deus completa nas nossas vidas. É essa oração que Deus quer ouvir de nós. Essa oração que Deus quer ouvir de mim. Uma oração como consideramos uma oração da alma, uma oração que vá até a presença de Deus, que alcancemos a face do Senhor, aquela oração que nela dizemos: Senhor, eu quero entender a sua vontade para os meus propósitos, eu quero que os meus propósitos sejam segundo os seus propósitos, eu não quero que seja do meu jeito, eu quero voltar desta oração transformado, eu quero voltar desta oração conhecendo a tua vontade, entendendo o teu querer, para que eu saiba como vencer as dificuldades. Eu não quero voltar dessa oração e continuar do mesmo jeito, entendendo do meu jeito, dizendo do meu jeito, pensando do meu jeito, agindo do meu jeito. Quem entra na presença de Deus com o coração quebrantado, não volta do mesmo jeito, ele volta com o entendimento dos céus. Quem entra na presença de Deus com o coração aberto, um coração quebrantado, humilhando-se na presença do Senhor, ele volta fortalecido, e ele diz: valeu a pena, eu sei que o meu Redentor vive. E você sente a presença de Deus. Como é importante a oração mútua na igreja. Aleluia, como é importante, amados. Efésios 3:14 foi o que o pastor Velez leu. Paulo, diante da situação dos Efésios, o carinho, o cuidado, a vontade de ver aqueles irmãos firmes, a vontade de ver aqueles irmãos avançando, aqueles irmãos vencendo, aqueles irmãos alegres, aqueles irmãos firmes. Esse é o desejo de cada líder. É ver a igreja firme, a igreja amadurecendo no conhecimento, uma igreja sábia, uma igreja, amados irmãos, com entendimento da palavra, uma igreja que crê tão somente numa mensagem cristocêntrica, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que sabe exatamente o caminho que está seguindo, uma igreja que não oscila, uma igreja avivada, uma igreja que tem prazer de estar cooperando na obra, uma igreja que não teme as guerras, mas uma igreja que acredita que a sua oração está chegando aos céus, e por esta causa. Qual a causa? Qual a causa? Qual a causa que você está passando? Eu não sei, mas eu sei que a igreja passa por causas, por situações, mas não estamos só. Contamos com companheirismos e acreditamos que nós vamos chegar lá no porto desejado. Aleluia. Por esta causa eu me ponho de joelho. É necessário, amados irmãos, nós percebermos que oração eu tenho feito. Qual é a minha extensão de oração? Qual é o meu tempo que eu tenho orado a Deus? Para Deus. Qual é o meu tempo que eu tenho orado para me preocupar
com as pessoas que nesse momento estão sem alegria, pelas pessoas que nesse momento não estão desfrutando da mesma alegria que estamos aqui, por aquelas pessoas que nesse momento estão vivendo um lar desestruturados, sem paz, sem alegria, sem expectativa de vida, sem um projeto de vida, sem saber a direção. E nós que pela graça e a misericórdia de Deus, temos experiência com os céus, temos livre acesso aos céus em oração. O que estamos fazendo por tantas vidas que perecem, que estão enfrentando guerras, e elas não podem sozinhas, amados, vencer. E elas não podem, amados irmãos, mais levantar as suas mãos no sentido simbólico. E elas não estão mais com força de erguer nem a sua voz. E elas não sabem mais o que fazer. Mas enquanto isso, você pode, eu posso, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Quando nós olhamos para mais alguns versículos, queridos, dessa passagem, de repente nós vimos Moisés agradecendo a Deus, porque no final do dia, Deus estava dando vitória ao seu povo. Lembre-se daquela passagem onde diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem. Se tem luta, mas a alegria vem. Se vem adversidades, mas a vitória vem. Nós sabemos, amados irmãos, que quando o povo de Deus vive uma vida de oração, mesmo nas circunstâncias, ele consegue louvar. Amém, queridos? Se você olhar Atos, capítulo 16, versículo 16, você vai ver isso. Perguntemos como Paulo estava naquele momento. Se nós olharmos o psicológico de Paulo, se nós olharmos as emoções de Paulo e de Silas, abalados, abatidos, humanamente falando, mas eles, além de serem homens de oração, terem a graça de Deus na vida, eles não se abalaram com aquela luta, eles não se abalaram com aquela tortura, eles não se abalaram por apanharem tanto, e de repente eles presos, amados, no cárcere interior, feridos. Imagine a situação naquela escuridão, mas eles conseguiam, aleluia, fazerem duas coisas fundamentais: orar e adorar. Adorar, cantando, louvando e orando, orando e louvando, e os presos escutando. Amados irmãos, e o resultado de quem adora, irmão César, o resultado de quem chora, o resultado de quem ora, o resultado de quem está passando por provas, mas se lembra que Deus está contemplando as orações, é vitória. E de repente, queridos, um terremoto acontece naquele lugar. Resposta de Deus para quem ora. A resposta de Deus veio para Moisés. A resposta de Deus veio para Paulo. A resposta de Deus veio para Pedro. A resposta de Deus veio para todos aqueles que apresentaram as suas causas a Deus. E eu creio que se nós tivéssemos tempo para contar o que Deus já fez nas nossas vidas, a noite inteira seria pouco. Então quero concluir, amados irmãos, dizendo que nós temos 1000 ou mais de 1000 razões para dizer muito obrigado, Deus. Porque não foi só uma guerra, não foram só 2 guerras, não foram só um pouquinho de guerras, foram muitas guerras, desde o dia em que você foi alcançado por Cristo, mas até aqui o Senhor tem te ajudado, amados, até aqui o Senhor tem te fortalecido, até aqui o Senhor tem te dado graça, até aqui o Senhor tem te sustentado de pé. É motivo de nós estarmos aqui dizendo: o que darei eu ao Senhor? Quando nós olhamos, queridos irmãos, Moisés agradecendo a Deus, Moisés faz um altar.
E o altar simboliza lugar de adoração, lugar de oração, lugar de dedicação, lugar de obediência, lugar de santidade, lugar de reconhecimento. Então nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado. E no início desse culto, eu podia adorar a Deus. Nós adorávamos a Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele fez por nós. E eu ficava pensando: que oferta eu trouxe para o meu Deus, diante de tudo quanto o Senhor tem feito por mim? Que darei eu ao Senhor? O salmista diz no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum, amados, de nenhum dos seus benefícios. Diante de tudo isso, nós devemos dar a nossa oferta ao Senhor, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. O apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, santo a Deus, pois este é o vosso culto racional, com entendimento. E nós viemos aqui com entendimento, com reconhecimento, pois estamos aqui porque um dia alguém te apresentou a Deus em oração e disse: Senhor, salva ele, salva ela, liberta ele, liberta ela. Não foi você sozinho. Primeiro, o Senhor te ajudou a você chegar até aqui. O Espírito Santo te convenceu, me convenceu. O Espírito Santo de Deus fez a obra nas nossas vidas. Então, que oferta trouxemos para a casa de Deus nessa noite? Será que nós trouxemos uma oferta completa? Será que nós trouxemos uma oferta de valor? Ou será que eu trouxe aqui uma oferta que não agradasse a Deus? Como lá em Malaquias, no capítulo 3, Deus faz referência das ofertas que as pessoas levavam para Ele, das ofertas de animais mancos, cegos, com sarnas, com impinge. E Deus diria: se vocês fizessem isso para o vosso governador, não estariam fazendo mal? Será que vocês me honram de fato com as ofertas de vocês? E eu quero aprender a orar mais, dizer: Deus, me ensina a te ofertar. Às vezes nós cantamos, amados irmãos, o meu coração é o teu altar. É muito sério isso. Como estão os nossos corações como altar de Deus, como o hino diz? Será que no nosso coração, amados, está somente aquilo que agrada a Deus? Que o Senhor nos ajude a orarmos e dizermos: Deus, tire tudo que não te agrada de dentro de mim e me dá um coração puro, um coração reto, um coração sensível, um coração flexível para ouvir a tua voz e entender a tua vontade e ser mais grato, ser mais agradecido, ser mais quebrantado diante da tua presença. Se nós olharmos para concluir, que tempo eu tenho, pastor Velez? Passou o tempo? Se nós olharmos no capítulo 12 de João, a Bíblia nos fala daquela mulher, irmã de Lázaro, Maria, que diante daquela ceia que foi oferecida a Jesus antes da sua morte, aquela multidão que estava ali, uns para ver Lázaro, pois Lázaro tinha ressuscitado, mas outros também, por causa dos milagres de Jesus. E Maria simplesmente reconhece o amor de Deus por ela, e ela pega o melhor que tem dela, o de mais valor, que era aquele frasco de alabastro, aquele vaso de alabastro, aonde ele já tinha um valor em si, pela importância
daquele material, além disso, o nardo que estava dentro, o perfume que estava dentro, a essência que estava dentro, cerca de 1 libra, pouco menos de meio litro, amados, ela derrama sobre Jesus, dando o melhor que ela tinha. Imagine aí hoje, o salário de uma pessoa durante um ano inteiro. Amados irmãos, era muito dinheiro, mas ela deu o seu melhor a Jesus. É isso que nós precisamos, Senhor, eu quero dar o meu melhor a Ti, eu quero me apresentar de uma forma, Senhor, que Te agrade no meu sacrifício de adoração, porque sei que Tu não deixasse eu perder aquela guerra, sei que foi Tu quem não deixasse eu perder naquela batalha, Tu poupasse a minha vida. Estou dizendo isso, porque quantas vezes aconteceu isso com você? Os livramentos visíveis, os não. Será que nós temos sido gratos a Deus? Moisés faz um altar, em reconhecimento do que Deus fez por ele. Que façamos isso, que aprendamos isso, que precisamos, amados, viver uma vida de oração, agradecido a Deus, porque Ele não te deixa só em nenhuma das batalhas. Nunca ache que Deus lhe esqueceu, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Colegas do campo missionário, tem alguém intercedendo por você. Igreja Congregacional de Campina Grande, famílias, tem alguém intercedendo por você. Se suas mãos cansaram, tem alguém te ajudando. Tenha certeza disso. E o Deus que escuta as nossas orações te responderá. Volta para casa nessa noite convicta disso. Volte para casa nessa noite convicto disso. Que você não está orando só. Eliabe, você não está orando só. Tem uma igreja orando por você. Amados, nós estamos juntos. A vitória é nossa, queridos. A vitória é daqueles que acreditam em milagre. Nós acreditamos sim em milagre. Pois nada acontece, amados irmãos, sem os propósitos de Deus. Moisés talvez não tendo condição, aí Deus dá estratégia para ele levantar as mãos. Enquanto as mãos de Moisés levantadas, Israel prevalecia. Que olhemos para os céus, mesmo dizendo como Josafá: eu sozinho não venço essa batalha, eu confesso que não estou com força. Como é bom sermos sinceros, como é bom assumirmos diante de Deus as nossas limitações. Aí o Senhor nos responderá dizendo: ei, não temas não, porque essa batalha não é sua. Ou seja, você não tem que lutar. Olha só, queridos, como é bom confiar em Deus. Que o Senhor da glória nos fortaleça diante de qualquer situações. E acreditemos, há um Deus nos céus olhando para nós. Olhando por nós. Resolvendo os nossos problemas. Como em Romanos 8:28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E para aqueles a quem Deus chamou segundo o seu. Então, se você está passando alguma situação, lembre-se que tudo isso é para que eu e você nos parecemos com Cristo. Não é para sermos como nós queremos, é para nos parecermos com Cristo. Queridos, as causas que você tem apresentado a Deus está cooperando para o seu bem. Qual é o seu bem? Qual é o nosso bem melhor? Eu perdi isso, Deus vai me dar em dobro. O meu bem seria esse. Alguém levou isso, então vou ser restituído com mais 2 isso. Não, o meu bem maior é Cristo. O meu bem maior é a graça de Cristo. O meu bem maior é a alegria de Cristo. O meu bem maior é a satisfação da minha alma em Cristo. O meu bem maior, meus irmãos, é a ajuda de Deus. Então as dificuldades cooperam para a presença de Deus estar em mim, está em você, está sobre essa igreja. E que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado pela oportunidade.